Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, mas também em Mateus 4, de 1 a 11, e em Marcos 1 a 12, conta-nos que Jesus foi até o Rio Jordão, onde seu primo São João Batista estava pregando, anunciando o Messias e batizando. E ele mesmo desejou ser batizado. É uma coisa que surpreende muitos teólogos, porque Jesus é o Filho de Deus, imaculado, sem a mancha do pecado, não precisando desse batismo. Mas ele aceita o batismo formal e ele mesmo se torna exemplo para os outros serem batizados. Depois disso, na passagem que está em Lucas 4, Jesus vai para o deserto. Lucas 4, de 1 a 13. E lá conta-nos que o demônio o tentou. Tentou com 3 propostas. Primeiro, dizendo que daria o reino todo aquele terreno a Jesus. Ficou em cima do pináculo do templo. Disse a Jesus que daria todas as coisas que estavam ali presentes. E Jesus logo disse que nada lhe pertencia. Depois propôs a Jesus que transformasse as pedras em pão. E Jesus vai dizer que não só de pão vive o homem. E depois ele diz que se Jesus é Deus, pule do pináculo do templo, do pináculo do deserto, do abismo, e os anjos virão em seu socorro. Em todas essas tentações, Satanás cita a Escritura. Jesus termina com a farra do demônio, dizendo: vai de Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Chama a atenção é que Satanás cita as Escrituras Sagradas, ou seja, Satanás conhece a Sagrada Escritura. Satanás conhece os textos bíblicos. Atenção, muita atenção, com pessoas que andam pregando sobre a palavra de Deus veementemente, emocionalmente, atraindo multidões. Satanás conhece os textos bíblicos. Ele quis jogar os textos bíblicos sobre Jesus. Ele quis constranger Jesus. A história conta que Jesus passou 40 dias no deserto. E nesse jejum a pão e água, ele glorificou a Deus para a missão que iria assumir. Então Jesus é o modelo da nossa quaresma. Amanhã começa para nós verdadeiramente a quaresma. A quarta-feira de cinzas, quando nós seremos ungidos e o sacerdote ou o ministro poderá dizer: tu és pó e ao pó voltarás. Verdadeiramente, nós iremos fazer a experiência do Éfata, abre-te para Deus. Amanhã faremos a experiência do nosso nada, que custou a nossa redenção, mas os sofrimentos triturativos da pessoa de Jesus no seu corpo santíssimo. A quaresma são dias para nós pensarmos em nós, no próximo, em Deus, em nós, no próximo, por meio do jejum, por meio da penitência, por meio da oração. Esse jejum, que segundo o Papa Francisco, não adianta doar alimentos, melhor dizendo, não consumir alimentos sem doá-los aos pobres. O Papa Francisco disse que esse jejum não vale nada. É dieta. Tem outra finalidade. O jejum válido é aquele que o que eu não vou comer vai parar na mesa do pobre, do indigente. Aquilo que eu não vou consumir nesse dia ou nesses 40 dias, sobretudo nas sextas-feiras e quartas-feiras da quaresma, eu vou fazer chegar à mesa do pobre. Eu vou fazer chegar às instituições. Porque o Papa disse que não adianta nós não comermos e o pobre permanecer com fome. Então eu vou fazer o meu jejum chegar às instituições de caridade, ou a um pobre de rua que eu conheço, a um pobre da esquina, a um pobre debaixo do viaduto que eu sei. E o jejum
O que é o jejum? É eu tirar do meu cardápio aquilo que me satisfaz sobremaneira. Então, por exemplo, se eu como muita fruta no café da manhã, bastante requeijão, muito queijo, presunto, salada de frutas, café com leite, pão em abundância, vários tipos de pão, tipos de bolo, nós transformamos o nosso café da manhã em um jejum com poucos alimentos. Não é deixar de tomar café, porque aí você passaria mal, mas é tirar os requintes, tirar as coisas luxuosas, boas, que dão ao paladar um deguste pecaminoso. Tem pessoas que terminam o café da manhã e talvez nem precisem mais almoçar, porque já comeram de tudo do café da manhã. E aí a igreja alerta, né? E os pobres, que nem o café tem. Então a fruta, os bolos, os doces, os pães em abundância, os vários tipos de leite, os vários tipos de alimentos do café da manhã, na quaresma começam a ceder lugar para o pão, o leite, o café, em nome da pobreza de Cristo, em nome da pobreza veemente de todos os que sofrem. A nossa penitência, doar as roupas que estão em condições de uso. Não adianta doar uma roupa que a melhor costureira não consegue consertar. Não adianta doar um sapato que o melhor sapateiro não consegue consertar. Doar o que está em uso, que o pobre pode usar, que o pobre ainda pode usar com dignidade. Abrir o armário, o closet, e tirar dali roupas, sapatos, bolsas, calças, lençóis, toalhas, travesseiros, que o pobre tem condição de usar. Santa Matilde diz que todas as ninharias que nós damos aos pobres, no dia do nosso julgamento nos será devolvida. A quaresma é tempo de oração. A quaresma é tempo de nós pararmos para orarmos. Oração que não são rezas, oração que não são novenas, nem mesmo terço mariano, terço da misericórdia, terço das santas chagas. Oração, diálogo com Deus, entretenimento com Deus, intimidade com Deus no linguajar dos santos do Carmelo. A oração é uma parada obrigatória nas atividades para nós ficarmos na presença de Deus. E na presença de Deus sermos quem nós somos, seus filhos amados, suas imagens e semelhanças. Aquele tempo que eu nunca dou para a oração, a quaresma é propícia a isso. Aquele tempo que eu nunca retiro para a minha conversação com Deus, a quaresma é esse tempo. A minha leitura da Bíblia, do Evangelho, mas agora de modo responsável, de modo verdadeiramente quem quer ouvir a palavra de Deus, o período da quaresma é esse, verdadeiramente. Colocar em dia a minha confissão. O mandamento da igreja diz: confessar-se ao menos pela Páscoa da ressurreição, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. É o tempo de procurar um sacerdote para a nossa confissão. É preciso procurar um sacerdote fiel à igreja. É preciso procurar um sacerdote verdadeiramente piedoso, procurar um sacerdote realmente responsável pela sua vocação. A quaresma, minhas irmãs, meus irmãos, nos torna pessoas disponíveis para Deus. São 40 dias que nós paramos para uma reflexão sobre como nós temos vivido a nossa condição de batizados. É um período em que nós nos avaliamos, é um retiro, é uma retrospectiva para ver se nós nos emolduramos a Cristo, para ver se nós nos configuramos ao Senhor. Hoje é a festa da Sagrada Face de Jesus, festa esta tão importante na vida de Santa Teresinha. Em que situações eu me adequo à face de Jesus? Em que situações eu represento a Sagrada Face de Jesus? A quaresma não será para nós uma preparação para a Páscoa se não for uma conversão interior de vida, uma remodelação do nosso proceder, um questionamento sobre o nosso eu, uma atmosfera de busca cada vez maior do que seja Deus,
para chegarmos sim à Semana Santa preparados para o que vamos celebrar e mais ainda ao domingo de Páscoa, compenetrados do seu significado. Esse período da Quaresma vai ser uma luta, um combate contra as minhas vaidades, contra as minhas afeições desordenadas, contra os meus afetos particulares, contra as minhas vaidades bastante aparentes. Esses 40 dias vão tentar remover de mim o homem velho, a mulher velha que não conheceu Jesus ainda. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas conhecem Jesus, mas não se encontraram com Ele? Até falam em seu nome, cantam louvores em seu nome, celebram o seu nome, mas nunca encontraram um verdadeiro Salvador. Por isso que Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então, se Jesus disse isso há 2021 anos e aparece seu fulano e abre ali uma comunidade, uma igreja, entre aspas, na esquina, é dessa pessoa que Jesus está falando. Se Jesus diz que nos últimos tempos virão pessoas no nome dele e alguém se diz fundador de uma igreja, é dessa pessoa que Jesus está falando. Não adianta ecumenismo aqui, irmãos. Não depende aqui, irmãs, de retrospectivas históricas para dizer que o importante é que estão falando em Deus. Não, isso é bíblico. Virão em meu nome, farão as obras que eu fiz e enganarão a muito. Mas nós somos tardos, nós somos teimosos. Nós não queremos ofender quem está ofendendo a Igreja de Cristo. Nós não queremos defender a Igreja de Cristo com garra, coragem, disciplina, determinação, conhecimento bíblico, uma fé robusta, uma fé transfigurada. Oração, penitência e conversão. O tripé que se apoia à preparação para a Semana Santa. Acabamos de passar as alegrias do Natal. Ainda estamos assim no gozo do nascimento de Jesus, mas agora a liturgia nos convida a entrar no mistério da cruz, da minha salvação. Tão sério como o nascimento de Jesus é a sua morte. Tão sério como a manjedoura é o crucifixo. Nós vamos agora nos banhar no sangue de Jesus, como Naamã, que mergulhou 7 vezes para ser curado e duvidou. Nós vamos mergulhar no sangue de Jesus, na sua paixão, para nós retirarmos de nós aqueles comportamentos e atitudes que desagradam a Jesus, sobretudo na hora da comunhão. Existem comportamentos em nós que Jesus tem repugnância de vir a nós na hora da comunhão, mas Ele vem para salvar. Ele vem para regenerar, Ele vem para fazer uma varredura espiritual, se nós deixarmos. A Quaresma é um tempo de nós repelirmos do nosso coração contradições, como a vingança, o erro, a antipatia, a inimizade, a fofoca. É o contrário do Evangelho, é o contrário do que Cristo pregou. Vai na contramão do que Cristo pregou. Então é o momento de nós nos voltarmos e buscar não quem tem razão numa confusão, mas Cristo, que sempre tem razão em mandar perdoar. Não em manchar o nosso nome, a nossa personalidade, porque vamos perdoar alguém. Manchado nós já estamos, porque somos culpados pelo sangue precioso de Jesus derramado no Calvário, que escorreu do leão da cruz. Nós às vezes pensamos na soberba do nosso egoísmo, de dar rabisaca para alguém, de evitar que estamos vendo, e nós estamos às vezes com um blusão de ministro da Eucaristia na mão. Os fariseus do templo, os saduceus, aqueles que Jesus condenou nas suas pregações. Às vezes nós estamos na missa e nos sentamos bem longe porque fulano está ali. Melhor não ter ido. Comemos e bebemos a nossa própria condenação. O cristianismo não é uma brincadeira. A igreja não é uma farra, uma euforia. Infelizmente, eu, as irmãs e os irmãos sabem, tem pessoas que vão para a missa como se fosse uma euforia. Ficam loucos para chegar ao domingo, para encontrar turma de amigos que depois vão para a pizzaria, para os bares, para as boates. Então a igreja vira um ponto de encontro, isso é pecado. Nós deveríamos sair da igreja num estado de busca de conversão para a semana muito grande.
É aconselhado sair da igreja e ir para um restaurante, uma pizzaria, um aniversário, pedir um copo d'água, tomar um copo d'água, porque a nossa boca ainda tem as espécies da hóstia sagrada, e aí as pessoas vão tomar cerveja, refrigerante, tomar alimentos. O certo seria terminarmos a Santa Missa e irmos para casa, fazermos o nosso momento de ação de graça no nosso quarto. Mas vivemos uma vida social e às vezes não depende de nós, alguém chama para uma festa, para uma visita, para um episódio, não sei. Mas o certo seria voltarmos para casa e no nosso quarto irmos fazer a nossa ação de graça. Era assim que na minha época nós éramos ensinados, logo após o Vaticano II. Hoje a Eucaristia tem a ver com festa, folguedos, aniversário, encontro de amigos, grande efusão de felicidade. Hoje a Santa Missa é um encontro de amigos e não um encontro de cristãos em torno do altar. O padre pode proclamar a homilia que quiser, entra no ouvido e sai nos olhos, não entra nem nos outros. Eu fui para uma Santa Missa que o padre passou a missa falando sobre os males da fofoca. E as pessoas que nós sabíamos fazer fofoca da paróquia estavam todas ali conversando umas com as outras na hora da missa, achando graça e cutucando moral da história, para não ouvir o que o sacerdote estava dizendo. O sacerdote dizia: quando eu fofoco contra alguém, eu estou trincando a imagem e semelhança de Deus. Eu estou acabando a reputação de Cristo em alguém que foi salvo pelo seu sangue. Eu estou colocando no inferno da língua alheia alguém por quem Jesus desceu do céu. Mas a turma da fofoca estavam reunidos, conversando todos entre eles, para não ouvir o que o sacerdote estava dizendo, para não chegar a eles a notícia que o sacerdote estava dizendo, que a fofoca acaba uma paróquia, que a fofoca acaba uma pastoral, que a fofoca acaba a reputação cristã do próximo. Depois, todos, sem exclusão, na fila da comunhão, fazendo o que São Paulo diz, comendo e bebendo a sua própria condenação. Isso é bíblico. Então, a quaresma está aí, é o nosso despojamento, o homem velho, sair de nós o homem velho, romper com as barreiras do mal, deixar de nós termos os comportamentos que nos diferenciam de Cristo e seus apóstolos. O que é o cristianismo? O cristianismo é o cristão, em prática, as virtudes de Jesus. A ciência não está conseguindo dar resposta ao Covid-19. Os médicos não sabem o que fazer com a segunda espécie de Covid-19. Os hospitais estão superlotados e o sistema verdadeiramente rompeu, não é? O sistema médico para cuidar da coronavírus não tem mais como o que fazer. Somente o Evangelho, somente Cristo, sua palavra, seus exemplos, a oração ensinada por Ele, o mistério da cruz, nos fará viver esse momento de lockdown, esse sofrimento de pandemia. Por isso a quaresma é um tempo de recolhimento, de introspecção, de uma volta por dentro de mim, de uma procura do que em mim não está de acordo com o Evangelho e expulsar. É uma varredura. Sabe quando você faz em casa uma grande limpeza, uma grande faxina? São os 40 dias de quaresma. Nós não vamos conseguir tirar tudo em um dia, temos 40 para isso, de maneira que cheguemos à Semana Santa de forma digna, que cheguemos à Semana Santa de forma luminosa, que cheguemos à Semana Santa embriagados do vinho novo de Cristo, para celebrarmos a Páscoa, que não é chocolate, que não é coelhinho, é Jesus. A gente vê, né? O Natal, Papai Noel, o Cristo coelhinho, e a gente ensina isso aos filhos e netos. A Páscoa é a celebração por excelência do cristianismo, porque é a redenção, a morte de Jesus superando o pecado e abrindo as portas do céu, nos garantindo a ressurreição futura e já nesta vida experimentando o céu. Se eu creio em Jesus, a morte para mim se torna algo que tem a ver com a ressurreição de Jesus. A morte do meu parente, do meu
querido familiar está inserida no mistério da cruz. Por isso não há lugar para o desespero, não há lugar para afastamento de fé, afastamento da igreja, porque Deus levou minha mãe, porque Deus levou meu pai. É o contrário. Quem de nós não quer que chegue a hora de sua salvação? Nós estamos impedindo que os nossos familiares cheguem à salvação, porque é Deus quem determina. É Deus quem determina a hora da salvação. E nós brigamos com Deus, porque Ele levou uma pessoa amada, como se aquela pessoa amada nos pertencesse. Ela pertence primeiramente a Deus e a nós em segunda instância. Nosso pai e nossa mãe pertencem primeiro a Deus. Nosso filho, marido e esposa, sobrinho, neto, afilhada, em primeiro lugar pertence ao Criador. Não fomos nós que criamos ele. Podemos até ter gerado, mas com permissão de Deus. Quantas mulheres não engravidam? Quantos homens estéreis? Então é Deus que permite, por uma razão que só Ele sabe. Então quando Ele vem buscar um filho, uma filha dele, Ele tem razões celestiais para isso. E nós temos uma atitude verdadeiramente de revolta e de não permitirmos. Por isso a quaresma é tempo de conversão, escuta da palavra, meditação, oração da palavra, jejum, penitência, simplicidade, despojamento, como os teólogos chamam, kenosis. Chegar ao vazio de nós mesmos, sem o eu nada sou. Mas uma gota do seu precioso sangue pode restaurar toda a minha história. Senhor, eu não pertenço senão a Ti, muito embora eu me esqueça disso, ou eu me esqueça de propósito disso. Senhor, eu estou inserido naquele calvário, naquela cruz está meu nome. Em cada gota daquele sangue precioso está a minha história e da minha família. Por isso eu me preparo para a quaresma, para viver em realidade o Teu Espírito. Está havendo uma grande propaganda contra a campanha da fraternidade. Os católicos fanáticos, falsos, ligados à maçonaria, não é? Não sigamos estes que pregam contra a campanha. Escutemos o que os bispos falam. Se você não acredita nos bispos, você não acredita na sucessão apostólica. Se você não acredita na sucessão apostólica, você não acredita no reino de Deus. Os bispos são representantes dos apóstolos, por mais que tenham eles pecados. Então a campanha da fraternidade ecumênica, com outras religiões, é para discutir os graves problemas da humanidade que está no Brasil, na América Latina. Não dê ouvidos a grupos fanáticos que na verdade só querem dinheiro. Estão na igreja por dinheiro, por causa do dinheiro, para ganhar dinheiro, para acumular dinheiro, para ter conta bancária, para terem pessoas de muito dinheiro. É para isso que esses grupos existem. E é triste ver católicos indo para esses grupos, para esses institutos, fazendo parte deles, usando a sua linguagem, trabalhando com os seus eventos, todos contra o Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos celebrar a campanha da fraternidade. Engraçado, as pessoas vão contra a campanha da fraternidade. Você pergunta, você tem o texto base? Não. Você já leu sobre? Não. Eu vi um site sobre. O site não é a CNBB. O site não é o texto base. Então, portanto, ninguém pode discordar daquilo que não conhece. Então vamos celebrar a campanha da fraternidade, porque ela faz parte da quaresma e agora ela tem uma conotação do ano inteiro. Vamos rezar mais, interiorizar, ressignificar o nosso cristianismo, não é? Vamos restaurar em nós as nossas, digamos assim, fibras batismais. Vamos procurar em nós o que é ser cristão católico e vamos nos esquecer de quem não está vivendo o catolicismo, de quem não está sendo fiel, de quem não dá demonstração do que está fazendo na igreja. São a maioria. Tem muita gente ruim na igreja, irmãos. Eles são quase a maioria. Mas existem os bons. E os bons querem seguir Jesus, não querem mudar de religião, querem seguir os ensinamentos do Papa, querem viver o que os santos padres da igreja sempre ensinaram. Então as pessoas ruins da sua paróquia, despreze-os, retire da sua observação, não fale com eles. Jesus disse que quando a gente sair de um canto dessa natureza, até o pó das sandálias nós temos que bater fora. Então, se na tua paróquia tem gente ruim, e tem, são quase a maioria, seja a pessoa boa, seja o contrário, dê um show de santidade nessas pessoas, dê um show de piedade, de silêncio, recolhimento,
e eles ficarão cabisbaixos e cabreiros, porque eles estão ali para a prática do mal somente. Vamos viver a quaresma como manda a igreja e ensina a sagrada tradição. Não é a quaresma dos movimentos afro-brasileiros, não é a quaresma da teologia da libertação e das SEBs, é a quaresma como ensina o Santo Padre e o Papa. Vamos dizer não aos cantos de libertação, às euforias teológicas da libertação e às tendências do comunismo. Vamos seguir o que a Igreja está dizendo por meio do Papa. Que Deus nos abençoe a termos uma quaresma que, na verdade, é um retiro para nós. Quaresma lembra os 40 anos que o povo passou no deserto, né? Os 40 dias de Jesus no deserto. Os 40 dias que Nossa Senhora passou para se purificar, depois que teve o menino Jesus. Então, o número 40 é assim quase que um número penitencial, reflexivo, para que nós possamos caminhar na graça. Um grande abraço e as orações do irmão de vocês, irmão Emanuel Maria.